1 Coríntios, o seu capítulo 12, onde está o tema sobre os dons espirituais, e hoje estarei trazendo sobre fé. 1 Coríntios, no seu capítulo 12, versículo 1 em diante, vai dizer: ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que ainda quando fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos, por isso eu vos quero fazer entender que nenhum homem, falando pelo Espírito de Deus, chama de Jesus amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferença de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum, porque um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outros dons de cura, e pelo mesmo Espírito o outro de operação de milagre, e o outro de profecia, outro de discernimento do Espírito, outro de diversidades ou variedade de línguas e interpretação de línguas. Um só é o mesmo Espírito que opera estas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. Meus irmãos, o meu foi comigo de fé e fui estudar a fundo sobre a fé. A fé, ela tem 5 tipos. O primeiro tipo de fé é a fé natural. O segundo, a fé salvadora. O terceiro, a fé como fruto do Espírito. A 4, dom de fé. 5, fé operante ou prática. Esses tipos de fé, cada um, ela leva a você ter um conhecimento de Deus. Por exemplo, a fé natural é a confiança que usamos no dia a dia. Por exemplo, sentar em uma cadeira acreditando que ela vai suportar o seu peso. A fé salvadora é a fé em Cristo Jesus como Senhor, Salvador, e por meio dele que recebemos a salvação. A terceira fé, que é como fruto do Espírito, é a fidelidade e a confiança que o Espírito Santo desenvolve na vida cristã. 4, que é o dom da fé, é um dos dons espirituais concedido por Deus para situações específicas, capacitando alguém de confiar de forma extraordinária no agir divino. 5, a fé operante ou a fé prática, é a fé demonstrada por atitudes e obras, evidenciando uma confiança viva em Deus. A fé, ela tem vários meios, vários tipos, só que perceba que cada uma da fé te leva a compreender e a entender Deus. Por exemplo, sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia vai dizer que a fé é por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em Salmos 46 tem por título: a fé perfeita daquele que crê em Deus. Ou seja, se eu for pregar sobre fé, eu prego sobre a Bíblia toda, pois tivemos variedade de homens que demonstraram variedade de tipos de fé, porque a fé, ela não quer saber se há 5 pães e 2 peixinhos. A fé não quer saber se tem uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue. A fé não quer saber se tem uma muralha na frente. A fé não quer saber se tem um mar
fechado. A fé não quer saber se tem um homem há 38 anos no tanque de Betesda esperando o seu milagre, porque a Bíblia vai dizer que havia um tanque, esse tanque o anjo descia, e quando ele balançava a água, aquele que caísse primeiro ia ser curado. Porém aquele homem estava há 38 anos na mesma situação. O que fez ele esperar? A fé que um dia ele iria conseguir. A fé fez ensinar a ele que ele poderia esperar a vez dele. Oh, glória. A fé, ela não quer saber se Jesus está passando pela água, e Jesus está convidando Pedro para sair do seu barco. Quando Pedro sai do seu barco e caminha sobre as águas, Pedro confiou em Jesus, demonstrando a sua fé inabalável naquele que o chamou. Quando Pedro resolve sair do barco, Pedro sai cheio de convicção que quem está chamando ele é o Mestre, que quem está chamando ele é Jesus, e quem está chamando ele pode todas as coisas. Então a fé é produzida por algum acontecimento. A fé, ela se produz na vida de um homem ou na vida de uma mulher em meio ao caos. Você nunca vai ver ninguém usando fé quando tudo vai bem. Vamos provar disso? A fé, ela aparece quando alguém está enfermo da nossa casa e nós contamos com a oração da igreja, confiando que através da oração da igreja Jesus irá curar o enfermo. Sabe para provar disso? Pedro estava preso, e a Bíblia vai dizer que a igreja fazia contínua oração sobre a vida de Pedro. Enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração sobre a vida de Pedro. Então isso é fé. Enquanto Pedro estava preso, a igreja se reunia para orar, dizendo: Senhor, liberta Pedro, Senhor, salva Pedro, Senhor, tira Pedro da prisão. Enquanto havia uma igreja reunida em fé, Pedro é visitado e as portas foram abertas. Entenda, a fé, ela se produz em meio ao caos. Vamos lá. Quando Paulo e Silas foram presos, a Bíblia vai dizer que Paulo tem uma ideia. Ele vai dizer: fomos presos, fomos envergonhados, nos machucaram e nos prenderam, porém o que nos resta agora é adorar, pois se nós adorarmos, nós entendemos que se nós morrer aqui, nós encontraremos o nosso Salvador. Ao ponto que um começa a orar, o outro começa a adorar. A Bíblia vai dizer que Deus visitou a cadeia. Então entenda, a fé só é produzida e só é testada em meio às adversidades. É assim que o Espírito Santo produz a fé na vida de um homem. Glória a Deus. Porque a fé, ela é o que nos dá garantia da salvação. A fé é o que nos dá garantia que nossa casa será salva. A fé é a garantia que nós podemos andar em Deus em meio ao caos. Então vamos para alguns versículos que vai falar um pouco sobre fé. Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem crê busca o Senhor e confia em sua vontade. Glória a Deus. Muitas das vezes enfrentamos luta, mas a fé fortalece para continuar quando confiamos em Deus. Encontramos força para superar obstáculos. Isso aqui fala um pouco sobre Davi quando enfrentou Golias.
Davi, ele não enfrenta Golias com espada. Davi, ele não enfrenta Golias com escudo. Davi enfrenta Golias em nome do Senhor. Então, quando Davi vai em meio à batalha, Davi vai dizer: eu não vou em nome de homem, eu não vou com espada, eu não vou com escudo, mas eu vou no nome daquele que me chamou. E ora, Davi teve fé, convenhamos. Davi estava enfrentando um gigante, ao ponto que nenhum homem maduro quis enfrentar. Então, Davi teve a fé suficiente em saber que quem chamou é o que guarda a vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Durante o seu ministério, Jesus Cristo realizou diversos milagres e frequentemente dizia: a tua fé te salvou. A fé não elimina os problemas, mas nos dá a certeza que Deus está no controle. Quando permanecemos firmes, vemos o agir do Senhor em nosso tempo. Glória a Deus. Quem confia em Deus não caminha pelo que vê, mas caminha pelo que crê. Então não vivemos por vistas, mas nós vivemos por fé. A Bíblia diz: nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Então entendemos que a fé, ela é o combustível do crente para ele permanecer de pé. A fé é a que nos traz a certeza que Jesus um dia irá buscar a sua igreja. E a fé é o que nos faz esperar que Jesus ainda vem para buscar. A fé nos faz acreditar que o amanhã vai ser melhor do que hoje. A fé nos faz acreditar que o choro, ela pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A fé nos faz acreditar que quando Deus ordena, quando Deus dá uma ordem, é melhor confiar. Ora, quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua parentela. Ora, Abraão não sabia para onde ele ia, Deus não deu uma direção, Deus não falou para onde ele iria repousar, mas Abraão confiou em Deus. Abraão sabia que quando ele confia e deposita a fé em Deus, quem conduz é o próprio Senhor. Ou seja, Deus não deixa ninguém enganado, Deus não deixa ninguém confundido. Quando Deus ele ordena, Deus ele é fiel para cumprir. Oh glória! Então a fé, ela tem o poder de derrubar muralhas. Ela tem o poder, oh glória, de curar uma mulher que estava 12 anos de fluxo de sangue. A fé, ela tem o poder de nos mostrar que sem Deus nada poderemos fazer. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui mais alguns versículos. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus está em Romanos 10:17. O justo viverá pela fé. Romanos 1:17. A salvação é recebida pela fé. Está em Efésios 2:8-9. Glória a Deus. Em Tiago vai dizer: a fé sem obra é morta. Em Mateus 17, versículo 20 vai dizer: mesmo uma fé pequena pode produzir grandes resultados quando é colocado em Deus. Lembra que Jesus disse: se sua fé for como um grão de mostarda, você vai dizer para o monte: transporte para o meio do oceano, o monte irá se transportar. É Jesus dizendo: se você tiver fé e depositar no Senhor, o Senhor ele é fiel para cumprir. Então o dom da fé é produzido em meio à adversidade.
quando o Espírito Santo, ele faz testar a sua fé. O Espírito Santo muitas das vezes nos coloca em meio ao caos, em meio aos problemas, para te mostrar que quando você confia em Deus, a mesma mão que te colocou no problema é a mesma mão que tem poder para te tirar do problema. Quando estamos confiando e depositando a fé em Deus, Deus nos mostra que em meio ao caos, a calmaria ainda chega para a sua casa. Prova disso, os discípulos estavam no barco, a tempestade veio, a Bíblia vai dizer que os discípulos agora vai começar a incomodar o mestre, dizendo: mestre, não importa que nós pereçamos. Ora, Jesus se levanta e antes de repreender os discípulos, Jesus ele acalma a tempestade e vai dizer: homens de pequena fé. Se os discípulos tivessem a fé suficiente de reconhecer que quando Jesus está na polpa do barco, ele garante o livramento, os discípulos teriam êxito de sair do problema sem precisar incomodar Cristo. Isso é fé. A fé é entender que nós, seres humanos, não conseguimos sem a mão do Senhor. Que nós, seres humanos, não conseguimos, porque na nossa ótica, na nossa visão, nós não temos fé. Se nós formos andar por vista, olhamos para o problema e não conseguimos enxergar a solução. Só que perceba que quando depositamos a fé em Cristo, Cristo nos mostra a solução em meio às guerras, em meio à adversidade. Como? Quando Davi enfrentou o gigante, ele pega a sua funda, pega uma pedra, e ele deposita a sua fé naquilo. Ou seja, Davi estava em frente a um problema, mas ele entendeu que quando ele tem fé, o problema não é nada para aquele que o chamou. Mas evangelista, qual a conclusão de tudo isso? A fé, ela é gerada em meio à dor. A fé, ela é gerada em meio à perseguição. Temos muitas provas bíblicas disso. Moisés, quando estava em frente ao Mar Vermelho, o povo sem fé vai dizer: Moisés, você nos trouxe aqui para morrermos desse jeito. Era melhor nós voltar para o Egito, que lá nós tínhamos sepulturas, lá poderíamos servir a Faraó. Moisés, o único com fé, vai clamar a Deus. Que Moisés entende que quando Deus te tira de um problema, Deus não vai te colocar em outro. Deus te tira do problema para te dar a solução. Glória a Deus. Se podemos pegar a Bíblia toda para dizer isso, quando Josué já não tem mais fé em si mesmo, que é a fé natural, Deus vai dizer: Josué, tende bom ânimo. Josué já não tinha mais confiança nele mesmo, pois Moisés tinha falecido e ele estava com uma grande responsabilidade. Quem o ajudou nesse momento? O Espírito Santo dando uma injeção de fé, de ânimo. Pois imagina carregar um povo que muitas das vezes era incrédulo, pois sabemos a história que quando Moisés passou um período no monte, o povo disse: Moisés já se foi, vamos fazer agora um Deus para nós. Criaram um bezerro de ouro e falaram: vamos depositar a nossa fé nisso, vamos depositar a nossa fé neste ídolo, porque este ídolo nós vemos, nós tocamos. Então a fé por vista é naquilo que nós toca, aquilo que nós apalpa, aquilo que nós vê. Mas a fé sobrenatural entende que mesmo sem eu sentir, Deus está presente, que mesmo sem Deus fazer, Deus estará presente. Até porque se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus. Então entendemos que se formos analisar a Bíblia toda, todos têm que usar a sua fé para algum propósito ou para algo maior.
Então, se nesta noite você se encontra com uma fé morta, você se encontra sem fé, sem expectativa, pede para Deus criar em você, para que Deus venha regar essa fé, para que Deus venha colocar uma fé nova, para que Deus venha colocar uma fé inabalável, para que Deus venha colocar uma confiança, uma dependência nele. Em Salmos 46 tem por título a fé perfeita naquele que crê em Deus. E como começa o Salmos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É salmista dizendo: Ele é o meu socorro. Estou em crise, estou em guerra, mas Ele é o meu socorro. Estou no momento de depressão, estou no momento de angústia, estou no momento triste, mas Ele é o meu socorro. E quando depositamos essa fé em Deus, sabemos que Ele é o consolador presente na angústia, que Ele é o consolador presente nas adversidades, que Ele é o consolador presente em meio à guerra. É por isso que em Salmos 46 vai falar sobre fé, porque ele entende que o socorro vem do Senhor. É por isso que Davi, em meio à guerra, em meio às adversidades, ele vai dizer: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Ele olha para o céu e vai dizer: o meu socorro vem do Senhor. Ele entende que quando ele confia em Deus, o socorro vem dos céus. Ele entende que quando confia em Deus, o socorro não vem do irmão da esquerda, não vem do irmão da direita, mas vem dos céus. Ele entende que quando acabam os recursos naturais, ele sabe que os seus recursos sobrenaturais aparecem. Oh glória, aleluia. Entenda, acabou o recurso humano, mas o recurso do céu chega. Isso é fé. Quando acaba o recurso da terra, quando acaba o recurso humano, o recurso do céu aparece. É por isso que Davi ama clamar a Deus, porque ele entende que quando ele eleva os olhos para cima, o socorro vem do Senhor. Ele entende que suas guerras não é vencida pela força do seu conhecimento. Ele entende que suas guerras não é vencida pela força do seu próprio braço. Ele entende que a guerra só é vencida quando ele confia no Senhor. Oh glória. É por isso que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então entenda, isso é fé. Se eu pudesse falar mais sobre a fé, eu estaria falando sobre a Bíblia toda, porque a Bíblia toda me dá a base de fé. Vamos lá, vou acabar adorado. Noé teve que ter fé. Por quê? O povo nunca viu uma chuva na terra. Agora imagina Deus falar para Noé: Noé, constrói uma arca, pois vai vir chuva. Constrói uma arca, pois vai vir um dilúvio, vou devastar a terra. Acabou. Imagine Noé construindo a arca, o povo olhando e dizendo: esse homem é louco. Imagine Noé construindo a arca, o povo olhando e dizendo: ele deve estar sem hospício. Porque perceba que na lógica humana tudo é errado, só que Deus age na contramão de tudo, pois naquele dia a arca que salvou os animais e salvou Noé era Jesus. A simbologia de Jesus em Gênesis está na arca que foi fechada por Deus pelo lado de fora. Ou seja, quando depositamos realmente a nossa fé em Deus, entendemos que nada é impossível para Ele. Se nós realmente compreendemos o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, se nós realmente compreendemos que o que estamos fazendo aqui é um ato de fé, é um ato de comunhão, é um ato que se persegue desde 2000 anos atrás até agora, entendemos que não viemos só para o culto,
viemos para entender que aquele que nos chamou um dia irá buscar a sua noiva. Só que não tem como Jesus buscar a sua noiva se a noiva confiar e ter fé que Ele irá buscar a noiva. Pois estamos vivendo um tempo de trevas, aonde querem apostatar algumas questões da sua fé, da sua crença, querem nos fazer acreditar que não existe um Deus, querem nos fazer acreditar que existe alienígenas, para tentar desviar algumas questões. E é por isso que Jesus disse que se não fosse por conta dos escolhidos, Ele não abreviaria os dias, mas Ele irá abreviar. Por quê? Porque Ele não quer perder a sua igreja. Ele não quer perder a sua igreja. Então Ele prefere abreviar e saber que você irá ser salvo. Glória a Deus. Do que permanecer da forma que está e todo mundo morrer por causa que não tem fé. Quantas pessoas morreram desacreditando que Jesus é o único suficiente Salvador? Quantas pessoas já morreram acreditando que existe, que a Terra foi criada por uma obra de acaso, foi criada por um Big Bang? Eu acredito no Jesus e no Deus que criou a Terra dizendo: haja luz. Aleluia! Então a fé tem que estar em base disso aqui. Não em base de achismos ou internet. Então a fé sem obra é morta. Mas entenda que nós fazer a obra sem fé também não vale nada de nada. Pois a fé a salvação é pela fé. A salvação não é só pela obra que você irá fazer. Porque entenda, um puxa o outro. Se eu tenho fé, eu acredito que eu preciso fazer as obras. Mas as pessoas acham que fazendo caridade irá para o céu, não precisa de fé naquele que criou. Vai morrer com obras, mas vai morrer sem fé e sem salvação. Então perceba que toda vez que alguém apostatou da fé, eles encontraram um meio de retornar a Deus e a Cristo. Quando Deus se calou, o povo ficou 400 anos cativo no Egito. Quando Deus se calou, em Malaquias, foi o último capítulo, foi o último do Velho Testamento. Deus se calou por 400 anos. E Deus só voltou em Mateus. O primeiro profeta foi João Batista, dizendo: arrependei-vos. Não espere Deus se calar para você criar uma fé. Não espere Deus ficar mudo para você apresentar uma fé. Pois quando Deus se calou, o povo ficou cativo 400 anos. Até vir o libertador Moisés. Não vamos esperar Deus se calar na nossa vida para nós criar uma dependência nele. Vamos ativar a nossa fé de alguma forma. Vamos ativar a nossa fé de algum jeito. O Espírito Santo a todo momento, a todo instante nos chama para nós ter fé. Como? Acredito que todos passam guerra, todos passam adversidade, todos passam momentos difíceis. Acredito que muitos, se não tivessem fé, nem aqui estariam. Acredito que muitos, se não tivessem fé, não estariam aqui contando testemunho que Deus ainda opera milagres, que Deus ainda visita os hospitais, que Deus ainda cura os enfermos, que Deus ainda liberta os cativos, que Deus ainda liberta os oprimidos. Então, vamos ativar nossa fé nesta noite. Se você tiver um tempo, pesquise sobre essa base de 5 fé que eu falei. Pesquise um pouco e vê na onde você está se enquadrando deste tipo de fé. A fé sobrenatural ainda é a fé dependente de Deus. A fé sobrenatural ainda é a dependência em nós, em Deus. Quando não tem nada ou quando foge do nosso alcance, entendemos que a fé é o único meio para nós podermos
entrar no problema e sair com a solução. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Agradeço minha rica oportunidade, irmão.